gemendo, ele estava sofrendo, né, por causa do seu erro, por causa do seu erro. Aí ele abriu os seus lábios, ele confessou, não é verdade? Aí vem a paz, aí vem a tranquilidade, porque Deus perdoa, né? Deus purifica, Deus dá paz ao nosso coração. Então é maravilhoso. Isaías, ele começa então a confessar, veja o que ele fala: sou um homem de lábios impuros. Talvez ele se refira ao mau uso da língua, não é verdade? Eu coloquei aqui uma ilustração, vocês vão achar muito engraçado essa ilustração que eu coloquei aí, né? Não foi de propósito não, né? Isso é que eu achei que estava bem essa ilustração. A fofoca, tá vendo? Mas não foi de propósito não, né? Nem pensei nisso não. Mas uma mulher está usando a sua língua de mau jeito, né? Para talvez falar alguma coisa que não devia. Então a gente precisa ter realmente cuidado, porque nós podemos pecar, né, com a nossa língua, dependendo daquilo que falamos e como falamos, né, e até com quem nós falamos. Então Isaías, ele estava talvez pensando no mau uso dos seus lábios, né? Talvez ele esteja se referindo ao mau uso de nossos lábios também, né? Essa é uma foto aí, mas tem um homem aqui também, né? Mostrando de fato que às vezes da nossa boca, né, saem palavras que são torpes, né? O que quer dizer isso? Em Efésios 4:29 nós lemos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação e de graça aos que ouvem, não é? Então é preciso que a gente tenha cuidado com a nossa boca. Nós podemos pecar, né, com a nossa boca, e sem dúvida Isaías está reconhecendo, né, que ele tem usado mal a sua língua, tem usado mal os seus lábios, né? Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Agora, irmãos, é bom a gente pensar, né? Nós temos que confessar os nossos pecados. Como é que eu vou confessar o pecado se eu não reconheço que aquilo é pecado, né? Às vezes a gente erra e a gente não reconhece que aquilo é um erro, né? Que aquilo é um pecado. E aí nós nem falamos com Deus, nós nem tratamos aquele assunto, né? Porque nós achamos que não é pecado. Mas o que é pecado? Pecado é toda desobediência à palavra de Deus, não é verdade? Se nós olhássemos para Gênesis, nós íamos ver que o pecado de Adão e Eva foi simplesmente desobediência à palavra do Senhor, né? O Senhor disse: olha, não faça isso, e eles fizeram isso, né? Não foi adultério, não foi prostituição, não foi homicídio, nada disso, né? Desobediência à palavra. E isso percorre a Bíblia, né? Então a importância de nós conhecermos a palavra e obedecermos à palavra. Pecado é toda desobediência à palavra do Senhor, e nós devemos lembrar isso. Então nós temos que pensar. Vamos ler Provérbios 28. Veja o que temos em Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Esse é um versículo que deveria estar decorado por todos os crentes, né? Por todos os servos de Deus. Nós devíamos trazer esse texto sempre na nossa mente. O que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Prosperar, o texto não diz se nós vamos prosperar espiritualmente, materialmente, né? Mas com certeza envolve todo o aspecto da nossa vida cristã, seja espiritual, seja material, né? Seja familiar. Então nós estamos observando que se a pessoa encobre as suas transgressões, quer dizer,
ele está fazendo coisa errada, mas fica tudo escondidinho, ele amoita aquilo, né? Igual o traficante aí, os meninos, né? Que são aqueles que estão treinados, né? Para levar as drogas lá, eles pegam um monte de droga assim, e eles vão no terreno vazio e põem lá, né? Esconde lá. Aí quando vem uma pessoa que quer, eles correm lá, pega, e entrega para a pessoa, né? Aí como a polícia já sabe, ela vai lá da batida no terreno e pega lá um monte, né? E aí aquele coitadinho lá que não é o traficante, ele vai preso como traficante, né? Então, infelizmente, a vida é assim, né? Mas muita gente faz como aquele menino, né? Esconde as suas transgressões. Faz o errado e acha que está tudo certo, né? Mas nós não devemos esquecer, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Deus não mente, Deus não mente, né? E se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós entendemos que o que Deus fala nessa palavra é verdade, né? Então, se nós somos servos de Deus, nós temos que lembrar que não podemos encobrir transgressões, nem podemos transgredir, né? Isso deve ser um acidente, às vezes, na vida de um cristão, mas não é uma coisa rotineira, né? Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Então, quando você caiu numa transgressão, num erro, o que tem que fazer? Buscar a misericórdia de Deus, né? Confessar a sua transgressão, o seu pecado, e você vai alcançar. Salmo 32, nós já estivemos olhando lá, né? E Davi está confessando o seu pecado ali no Salmo 32. Vamos para Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. Veja como é interessante aqui. Vamos ler apenas os versos 8 a 10, né? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, quando Pedro tem aquela visão, né, do poder tão magnífico do Senhor, porque Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores profissionais, mas eles tinham pescado ali a noite toda, eles não tinham apanhado nada, e eles sabiam que ali não tinha peixe, não é? Ali não tinha peixe, mas quando o Senhor chega e o Senhor fala para ele jogar a rede, não é? Que surpresa! Ele joga a rede onde não tem peixe e ela sai cheia de peixe, não é? Claramente ele entendeu que era o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor da natureza, aquele que ordena até a criação, e a criação lhe obedece, não é? E quando Pedro viu então aquela situação, ele falou: Senhor, retira de mim, eu sou um homem pecador, né? Ele reconheceu de fato a sua situação espiritual, né? Mas naquele momento ele recebe o perdão de Deus, e o Senhor fala: de hoje em diante você vai ser um pescador de homens, né? Vai ser um servo para levar a palavra a muitas outras almas perdidas, né? E que maravilha, né? Quando nós lemos aqui que eles, arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram o Senhor, né? Eles atenderam ao chamado do Senhor para que eles pregassem o Evangelho, para que ele levasse a palavra de Deus a outros corações. Então havia prontidão, havia disposição no seu coração, né, para servir ao Senhor. É maravilhoso, irmãos, quando nós podemos reconhecer, podemos confessar os nossos pecados diante da grandeza do nosso Deus. Agora, em Isaías 6, nós lemos essa frase que está aí, né? E realmente é impressionante.
nós lemos aqui no verso 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor. Né? Depois do quê? Né? Isso é interessante. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor. Depois de ele reconhecer a sua condição espiritual, depois de ele confessar o seu pecado, depois de ele acertar tudo, né, diante do Senhor, então nós lemos aqui que um serafim pega uma brasa do altar e ele vem com aquela brasa e ele toca os lábios de Isaías. Por que toca os lábios? Porque ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o anjo vem e toca, né, aquela brasa tirada do altar e purifica Isaías, purifica o servo de Deus, né, do seu pecado, da sua falha, do seu erro. E agora, uma vez perdoado, uma vez purificado, uma vez com a vida acertada diante de Deus, ele disse: depois disto, eu ouvi a voz do Senhor. Será que é bom ouvir a voz do Senhor? Será que nós já ouvimos a voz do Senhor? Então nós estamos olhando para um homem que, vendo a glória de Deus assentado no seu trono, reconhece a sua pequenez, humildemente confessa o seu pecado, recebe o perdão, recebe a purificação, e agora ele ouve a voz. Parece que os seus ouvidos foram abertos para a voz de Deus, quando a sua vida espiritual ficou em ordem diante de Deus. Não é isso, irmão? Então é precioso quando nós podemos nos aproximar do nosso Deus em santidade e podemos ouvir a voz dele, não é? O Senhor disse: olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, não é? Mas Deus quer falar, Deus quer ouvir, e essa comunhão recíproca pode acontecer quando a nossa vida espiritual está em ordem diante de Deus, e nós podemos então ter uma aproximação do Senhor, podemos ouvir a voz do Senhor. Eu queria que nós observássemos alguns exemplos disso, né? Porque é importante para a nossa vida. Vamos para 1 Samuel 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. Nós não vamos ler tudo para não tomar o tempo, mas depois os irmãos leem, né, o relato de Samuel. Veja no verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Por que, irmão, está escrito isso aí? Né? Por que está escrito isso aí? Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Exatamente porque o povo estava vivendo longe de Deus, distante do Senhor. Eli já estava de idade, mas não era um homem que soube criar os seus filhos, não era um homem que soube conduzir os seus filhos em retidão nos caminhos do Senhor. Os seus filhos faziam o que não se podia fazer, desobedeciam a Deus, criavam situações difíceis, não é? E por causa da situação espiritual do povo e do próprio Eli, nós vemos que naqueles dias a palavra do Senhor não era muito rara, não é? Porque o Senhor chegava e ele falava, na verdade, com o profeta falava com o povo. Era assim, diferente hoje. Nós temos a palavra escrita, não existe mais esse sistema, né? Essa profecia que as pessoas falam não é verdadeira, né?
Hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação completa de Deus, e tudo que você precisa saber, você vai encontrar aí na Bíblia Sagrada, né? Nós não precisamos confiar em ninguém que, como nós, é falho também, e que diz: o Senhor me falou isso, o Senhor me disse isso, e vai isso, vai aquilo, é tudo marmelada, né? Então nossa fé tem que estar na palavra escrita, porque isso aqui é a verdade, né? Isso aqui é a verdade. Mas naquele tempo o Senhor vinha e o Senhor falava. Mas é interessante nós observarmos. Vamos continuar olhando. Certo dia, estando deitado no lugar, verso 2, desculpa, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, eis que estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Mas correu a Eli. Então, de princípio, Samuel pensava que Eli estava chamando ele, né? E isso aconteceu no versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou, verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, foi a ele e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor é quem chamava o jovem. E disse Eli a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi ali que esse menino ouviu a voz do Senhor, né? Ele ouviu, Samuel ouviu a voz do Senhor, o Senhor falou com ele, né? A princípio ele pensava que era Samuel, e por 3 vezes o Senhor chamou, ele pensava que era Eli, né? Por 3 vezes o Senhor chamou Samuel, Samuel, né? E ele correu para Eli, pensando que era Eli, né? Mas era o Senhor. E na terceira vez Eli acordou, né? Ele falou: não, era o Senhor, né? Como era raro naquela ocasião o Senhor falar, então talvez isso fez com que ele ficasse um pouco lento, né? Mas quando ele percebeu, quando chamar você outra vez, diga: fala, o teu servo ouve. Uma frase bonita, né? Se o Senhor falar com você, irmão, você vai dizer isso? Fala, Senhor, o teu servo ouve. Ou você vai dizer: Senhor, não fala comigo não, né? Eu não tenho interesse no Senhor, na obra do Senhor, na tua palavra. O que é que nós vamos dizer? Ou nós vamos ser como ele: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Ele era um servo, né? E ele queria ouvir a voz do Senhor. Ele queria ter uma mais íntima comunhão com o Senhor. E de fato, esse menino foi um grande servo de Deus, que julgou Israel durante muitos anos e com fidelidade. Você pode estudar a vida de Samuel e você vai ver, né? Veja a igreja de Antioquia em Atos capítulo 13. Novo Testamento agora. Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13 nós lemos: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Petrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora eles estão servindo ao Senhor, e quem fala com eles é o Espírito Santo, não é? Agora a igreja de Antioquia, ela ouve a voz do Espírito Santo. E como é precioso, irmãos, quando nós podemos pensar nisso, não é? Às vezes nós esquecemos que o Espírito Santo mora dentro de nós, não é? Que ele se comunica com o nosso espírito. Nós lemos em Romanos 8, né?
que o Espírito se comunica com o nosso Espírito e nos dá a certeza de que nós somos salvos. Que coisa preciosa, né? No momento quando a pessoa abre o seu coração e recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo entra nesse corpo para habitar ali, para ficar com essa pessoa, né? Nós estamos estudando no Maracanã exatamente o batismo com o Espírito Santo, né? E nós temos visto então a finalidade, o objetivo. E o objetivo de Deus é o enviar o Espírito Santo, é para formar a igreja, que é o corpo de Cristo. E naquele dia, quando o Espírito desceu e apareceram como que chamas de fogo, né? Ela pousou sobre cada um deles assim. Por que Deus fez aquilo? Para dizer que o batismo com o Espírito Santo é batismo com fogo, para as pessoas ficarem pedindo fogo. É mentira isso, irmãos. É mentira isso. Não era fogo, era uma língua como de fogo. E Deus fez aquilo exatamente para mostrar que os discípulos que estavam todos separados uns dos outros, embora sendo crentes, né? A partir da chegada do Espírito Santo, eles foram unidos. Por quê? O Espírito Santo entrou naquele, ele entrou em todos eles, e o Espírito foi aquele vínculo, né, que uniu todos eles num corpo, e ali nasceu a igreja. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E quando uma pessoa hoje crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra nesse corpo, e quando o Espírito Santo entra em você, você passa a ser parte do corpo. Você é um com todos os que têm o Espírito Santo, não é? Você faz parte do corpo, a igreja do Senhor, o corpo do Senhor. Coisa maravilhosa, é a obra de Deus, né? E nós precisamos de fato entender isso, não é? Não é que você hoje aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, aí você vai batizar, na hora do batismo você fala língua porque recebeu o Espírito Santo, mais tarde você fala língua porque você recebeu o Espírito Santo mais tarde, e aí fica aquele grupo assim, esse grupo aqui é mais espiritual porque recebeu o batismo com o Espírito Santo, esse aqui não é espiritual porque não recebeu. Isso tudo é mentira, irmãos, não é verdade. A função do batismo com o Espírito Santo é unir os salvos, fazê-los um corpo, e essa é a obra do Espírito Santo. E quando você abre o coração, quando você crê no Senhor, o Espírito Santo entra em você e você é imediatamente ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Não é uma denominação, é um povo salvo que pertence ao Senhor. Que coisa preciosa, não é? Então vamos pensar, e se você ainda não tem aberto o seu coração para Cristo, lembra o início do nosso pensamento hoje, né? Que como foi que nós iniciamos, na verdade? Alguém está lembrado? Veja bem, estou voltando, chegamos, né? Olha, o pecado é o nosso grande problema. Ele faz separação. Olha, a pessoa de um lado, o pecador, né? E o Deus Santo do outro. Como é que um pecador e um santo podem estar juntos, né? Então o pecador tem que ser perdoado, ele tem que ser purificado, aí ele vai ter comunhão com esse Deus Santo. E se você ainda não é salvo, você está separado de Deus, né? O seu futuro ainda é incerto, inseguro. Mas se você está pronto para abrir seu coração para o Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, se você está pronto para crer nele com todo o seu coração, então essa separação vai desaparecer, porque o Senhor vai te perdoar, ele vai purificar-te dos teus pecados e ele vai unir-te ao próprio Deus. Essa separação vai desaparecer e você vai ser uma pessoa que é um com Deus, com o Senhor, né? É maravilhoso. Então vamos pensar nisso. Se você quer viver com o Senhor, quer ser abençoado, quer ter uma vida abundante na presença de Deus, então abra seu coração ao Senhor, entrega a Ele a sua vida. Que Deus nos ajude, irmãos, nos dê o entendimento e a disposição de servir melhor. Amém.